Salve, salve, terceirão, professor Alex, Geografia. O papai chegou! Vamos dar início aos nossos trabalhos da aula 9, hoje falando sobre a regionalização do Brasil globalizado. Uma proposta aí, dentre muitas, da regionalização do território brasileiro, essa feita pelo geógrafo Milton Santos e a geógrafa Maria Laura de Oliveira, e que tem como critério justamente a globalização. Então, os autores aí do material definiram essa regionalização para a gente entender melhor o Brasil globalizado, ok? Vamos nessa página 52 da apostila, onde a gente já inicia com a leitura cartográfica desse mapa. Com base na análise da transformação do espaço brasileiro, o geógrafo Milton Santos e sua equipe propuseram em 99 uma divisão regional associada ao atual estágio do meio tecno-científico informacional. Então, antes de mais nada, é importante saber que esse foi o critério adotado para essa regionalização. O critério do meio tecno-científico informacional. Reconhece as diferenças regionais neste mapa? Principalmente aqui, essa nova região, a chamada região concentrada, né? Ela tem de diferente em relação à proposta de regionalização do IBGE, a divisão geopolítica, que uniu a região sul à região sudeste, né? Então são 7 estados que formam essa chamada região concentrada. A região nordeste continua exatamente com os seus mesmos 9 estados. Na região norte e centro-oeste também tem uma alteração, o estado de Tocantins. O estado de Tocantins, que na proposta do IBGE pertence à região norte, segundo Milton Santos, pertence agora à região centro-oeste. Então existe uma mudança também envolvendo a macro-região norte e a macro-região centro-oeste da proposta do IBGE. Aqui nós vamos chamar região Amazônia, região Nordeste, região Centro-Oeste e a região concentrada, que é o diferencial principal dessa proposta. Entre os fatores considerados para essa regionalização estão aqueles que revelam maior densidade técnica e informacional, denominados espaços luminosos, que a gente viu em aulas anteriores aí, né? Os espaços que concentram maior densidade de tecnologia são denominados de espaços luminosos. E aqueles que apresentam carência ou deficiência de densidade técnica e informacional são denominados espaços opacos. O que caracterizam, então, essa densidade técnica? Presença e concentração de recursos tecnológicos avançados, como redes de energia, telecomunicações, equipamentos de informática. Também, distribuição de atividades econômicas modernas em diferentes áreas: industrial, automação e robotização, comercial, shopping centers e e-commerce, de serviços, provedores de acesso à internet, agências de publicidade e consultorias, centros de pesquisa, financeira, bancos, bolsas de valores, corretoras de títulos e seguradoras. Também a mecanização no espaço agrícola, na agropecuária, e as relações entre a agropecuária e a indústria, as agroindústrias. Essas são características, são aspectos que caracterizam essa chamada densidade técnica e informacional, que pode ter uma maior densidade, que a gente vai comprovar na região denominada por esses geógrafos de concentrada, ou menor densidade, que vamos encontrar na região Nordeste e na Amazônia, segundo essa proposta. Algumas características dessas regiões. A Amazônia apresenta baixa densidade de recursos tecnológicos, com exceção ao encrave
né, ali um espaço específico industrial da Zona Franca de Manaus, onde se destaca a concentração de indústrias eletrônicas, das novas hidrovias como Madeira Amazonas e das áreas de mineração, em que atuam grandes indústrias de extração e outras atividades integradas. A ocupação e a transformação espacial da Amazônia são monitoradas e mapeadas por meio de recursos de alta tecnologia, as imagens de satélites. Associados a tais tecnologias, programas governamentais, como projetos de estimativa de desflorestamento da Amazônia, PRODES, colaboram para identificar aspectos como a evolução do desmatamento na Amazônia Legal. Uma tabela retratando, né, esses dados entre o período de 2000 e 2014, no combate, né, ao desflorestamento, ao desmatamento, às queimadas na região da Amazônia com o uso de tecnologias, e o destaque vai também para a chamada Zona Franca de Manaus, mas são exceções em meio à maior região de extensão territorial do Brasil, que apresenta na média uma baixa densidade de recursos técnicos, tecnológicos, ou seja, é uma região espaço opaco. No Nordeste, as atividades econômicas modernas distribuem-se de forma esparsa e se concentram principalmente nas grandes cidades da região e de seu entorno, nas áreas metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza. Embora existam áreas de desenvolvimento de projetos de agricultura moderna, como a região de Juazeiro Petrolina, na maior parte do interior nordestino, existe carência de recursos tecnológicos nas áreas rurais e urbanas. Então a gente percebe as desigualdades interregionais, as diferenças que ocorrem dentro de cada uma dessas regiões. No caso do Nordeste, você tem algumas regiões metropolitanas, tecnológicas, desenvolvidas, industrializadas. Citou um espaço, né, do interior da região com técnicas modernas na agropecuária, principalmente na questão de fruticultura, mas no geral também existe muita carência de recursos tecnológicos do Nordeste. Centro-Oeste, a integração da rede urbana da região por meio dos sistemas de transporte e telecomunicações se dá em virtude da expansão da agricultura moderna e da presença da capital federal. A agricultura globalizada da região, no que se refere à produção de soja, milho, algodão e arroz, caracteriza-se pela maior densidade de mecanização agrícola, pelo maior consumo de fertilizantes e defensivos agrícolas e pelo uso de tecnologia de ponta, que, entre outras aplicações, utiliza sistemas de informações geográficas, SIG, cujas informações são enviadas por satélites. Daí vai o destaque para a região centro-oeste em termos tecnológicos, principalmente a área agrícola, né, a produção agroindustrial. Só para mencionar aqui também um polo petroquímico na região metropolitana de Salvador, né, em Camaçari. É um expoente aí de tecnologia da região Nordeste. Porém, a que mais se destaca, segundo esse critério que eu mencionei anteriormente, do meio técnico, científico e informacional, seria a região concentrada, aquela que é formada, então, segundo essa proposta, por 7 estados. Os 4 estados da região Sudeste, São Paulo, Rio, Minas e Espírito Santo, e os 3 estados da região Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Região concentrada, com elevados índices de urbanização, de comercialização e de consumo das empresas e da população, essa região apresenta elevada densidade de fluxos de pessoas, produtos e capitais, constituindo uma grande concentração de espaços luminosos. A concentração da informação, dos serviços, das tomadas de decisões faz com que a cidade de São Paulo e sua região metropolitana sejam reconhecidas como centro econômico e tecnológico do país. O fato de a cidade de São Paulo ser o centro econômico e tecnológico na economia globalizada traz alguns desafios. Contudo, a própria tecnologia tem sido capaz de fornecer as soluções, é o que diz o texto aí, como o Big Data
melhorará os ônibus de São Paulo. Na sequência, para fechar essa unidade, vamos falar um pouco sobre o turismo no Brasil e aqui retomando a regionalização proposta pelo IBGE, né, a única que é oficial, inclusive, aqui divide o Brasil nas 5 grandes macro-regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, né? Importante reforçar que o IBGE utiliza como regionalização para fins estratégicos de planejamento as grandes regiões, as quais pode ser observada no mapa ao lado. Corresponde a uma divisão diferente da proposta por Milton Santos e representada nos mapas Regiões do Brasil, meio tecnocientífico informacional. Lembrando e comparando os mapas, veja a diferença, né? Aqui a gente tem a região concentrada e a questão de Tocantins, que eu expliquei, que passou a pertencer à região centro-oeste, aqui não mais denominado de norte, mas sim de Amazônia. Esse mapa é conhecido como os 4 Brasis, porque divide o Brasil em 4 grandes regiões: região Amazônia, Nordeste, Concentrada e Centro-Oeste. Finalizando um pouco sobre uma das principais atividades do setor terciário na economia globalizada, o turismo. Turismo no Brasil. O fluxo de pessoas que se deslocam para diferentes regiões do próprio país ou para destinos internacionais, proporcionado pelo turismo, caracteriza um dos cenários que retrata da melhor forma o processo de globalização. É bastante perceptível a recente expansão dos turismos doméstico e internacional no Brasil, conforme revelam esses gráficos aqui de desembarque internacional de pessoas, um período em relação de 2011 a 2013, um salto aí considerável de crescimento, desembarque de nacional, né, de passageiros nacionais, né, internos, e gastos de turismo no Brasil. Então, todos os gráficos estão numa linha crescente, né, de evolução dessa atividade no nosso país. Aí citou eventos como a Copa do Mundo, as Olimpíadas, né, eventos esportivos de ordem global, conferências, né, de ambientais, enfim, que, né, redirecionaram a posição do Brasil nesse circuito global de turismo. Os diferentes motivos que levam milhões de pessoas a viajar pelo Brasil ou para destinos internacionais possibilitam classificar as atividades turísticas em suas diferentes modalidades. A mais comum, turismo de lazer ou de massa, de características sazonais, principalmente nas temporadas de férias, turismo rural ou agroturismo. Aqui o turismo, né, de praias, no caso, uma vez que o Brasil tem mais de 7.000 quilômetros de litoral. Turismo religioso, direcionado a santuários e festejos relacionados à fé. Há dados que revelam aí números e destinos desse turismo religioso no Brasil. Turismo de negócios envolve diferentes atividades profissionais. Turismo medicinal, em razão de tratamento, leva milhares de pessoas a buscar estâncias hidrominerais, entre outros exemplos. Turismo gastronômico, cultua a diversidade da culinária. Turismo cultural, atrações relacionadas à história, arquitetura, folclore e atividades artísticas. Destaca-se a expansão de um segmento do turismo para a qual as condições físicas ou ambientais do Brasil e sua rica biodiversidade são determinantes, o chamado turismo ecológico, né, que vem se desenvolvendo no Brasil recentemente, apesar ainda de todo o setor, né, do turismo no Brasil ainda sofrer com as questões de infraestrutura. Nós temos os pontos turísticos, as paisagens turísticas, que é o aspecto mais importante do turismo, porém uma deficiência e até mesmo uma precariedade em termos de infraestrutura. O turismo ecológico no Brasil. De acordo com o Ministério do Turismo, o ecoturismo ou turismo ecológico compreende as atividades turísticas baseadas nas relações sustentáveis com a natureza, comprometidas com a conservação e a educação ambiental.
Trata-se de uma tendência de consumo cujo crescimento se dá em grande parte em razão da procura por opções alternativas ao turismo de massa. Representa a busca em especificidades locais em meio a cenário globalizado e, portanto, reconhecível em quase todas as regiões do país. Entre as atividades inseridas no chamado turismo ecológico, destacam a observação da fauna e flora, observação de formações geológicas e visita a cavernas, que compõem o geoturismo. Observação astronômica, mergulho livre, caminhadas e trilhas interpretativas. Além dessas, podem ser relacionadas ao ecoturismo visitas a sítios arqueológicos, a comunidades locais, atividades esportivas ou de aventura associadas à natureza, os parques nacionais e outras unidades de conservação, as UCs do Brasil, são os principais destinos dos ecoturistas. Aqui uma definição, do que é uma UC, áreas da natureza passíveis de proteção por suas características espaciais. E assim a gente observa também um ranking aqui, de destinos desses visitantes nas UCs em 2016. Liderava o Parque Nacional da Tijuca, no estado do Rio de Janeiro. E um destaque também aqui no nosso estado, o Parque Nacional do Iguaçu, em segundo lugar desse destino de turismo ecológico ou agroturismo. Ok, pessoal, eu fico por aqui. Mais uma vez o reforço das atividades da apostila e do CA para melhor compreensão desse conteúdo. Ok? Para vocês fica aí o meu beijo no seu coração. Fui.